I am grateful to be with you this wonderful Easter morning. Sou grato When por I estar think com of vocês Easter, I nesta love to manhã, rehearse in my nesta mind maravilhosa the manhã de words spoken Páscoa. by angels Quando to penso na those who Páscoa, were gosto de departed. relembrar as palavras ditas pelos Why anjos seek ye the para aqueles que living estavam no among the jardim do dead? sepulcro. He is not Por que here, buscais o but has vivente entre os risen. mortos? I Não está aqui, testify that mas Jesus of ressuscitou. Nazareth was resurrected Testifico and he que lives. Jesus de Nazaré ressuscitou e que ele 34 vive. years ago, my missionary companion and I met and Há taught 34 a anos, very meu companheiro intellectual man missionário e eu who was a conhecemos e contributing ensinamos um writer homem in the muito local intelectual newspaper in Davao City in em the Davao Philippines. City, Filipinas, We enjoyed teaching him que era because he had a colunista lot em of um jornal questions and local. was very Gostávamos de ensiná-lo porque ele respectful of tinha our muitas beliefs. perguntas e The respeitava nossas most memorable crenças. question he asked us A was, pergunta mais "What memorável think que ye ele of nos fez Christ?" foi: o que We, of vocês course, pensam de excitedly Cristo? shared our feelings and gave our Obviamente, testimony compartilhamos of com Jesus entusiasmo Christ. nossos sentimentos He e later testemunho de published an Jesus article on Cristo. the same topic, Posteriormente, ele saying publicou um wonderful artigo words sobre o and mesmo phrases tema about the Savior. que continha I palavras e frases remember being maravilhosas sobre o impressed, but not Salvador. necessarily lifted. Lembro-me de ficar He had good impressionado, information, mas não but necessariamente hollow in inspirado its pelo spiritual artigo. power. Tinha boas What think ye informações, of mas Christ? parecia I am vazio e sem poder realizing that how espiritual. intimately I know the Savior Que pensais, significantly vós, do influences my Cristo? ability to hear Percebo que à Him, as medida well as how I do respond. quanto conheço A few years ago, intimamente o a Latter-day Salvador, Bednar asked influencia the following significativamente questions as minha part of his capacidade de remarks, ouvi-lo quote, e minha forma "Do de we reagir. only know about the Savior, or are we increasingly coming to know Him?" Há alguns How do we anos, o Elder come to know David the Bednar Lord? fez as Close seguintes quote. perguntas em um As discurso. I studied and Nós apenas pondered, I came to sabemos the a respeito do stark realization Salvador that ou what I estamos know vindo a about the conhecê-lo cada Savior vez mais? greatly Como outweighs passamos how a much I conhecer o really know Senhor? Him. Enquanto I estudava e resolved ponderava, not to cheguei à give all conclusão my effort to de know que Him. o I que am eu very sabia sobre o grateful for the Salvador superava em scriptures and muito o quanto eu testimonies of realmente o faithful men and conhecia. women disciples of Decidi Jesus então me Christ. esforçar mais para My own conhecê-lo. journey Sou muito over grato the pelas last few Escrituras years e has pelos taken me testemunhos down dos many líderes de roads nossa of igreja, study and homens e discovery. mulheres. Minha I própria pray jornada that nos the Holy últimos anos me Ghost levou would por make muitos from caminhos de today a estudo e message far descoberta. greater than Oro the para que o Espírito inadequate Santo words transmita that I hoje uma mensagem muito maior First, do we que as need to palavras recognize that inadequadas que knowing the escrevi. Savior is the most Em primeiro important lugar, pursuit of precisamos our lives. reconhecer que It should conhecer o take Salvador é a priority busca over mais everything importante de else. nossa vida. Quote, Ela deve ter "And this is prioridade life sobre qualquer eternal, that they coisa. might know thee, the only É a true vida God, e a vida and eterna Jesus é Christ, esta, whom que te thou hast sent." conheçam, a ti só, Jesus saith por unto único him, Deus "I am the verdadeiro, way, e a the Jesus truth, and the Cristo, life. a quem No man enviaste. cometh unto the Father Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho I e a am the light, verdade e a so vida. he Ninguém that vem ao followeth Pai, me shall senão not por mim. walk in darkness, but shall have the light of life." Eu sou a luz do mundo. Quem me Second, as segue we não are andará em increasingly trevas, mas coming to terá know a the luz da Savior, vida. Em Scripture segundo lugar, à teaches medida que that the conhecemos cada words vez of the mais o Salvador, prophets as passagens das become Escrituras e so as palavras dos infinitely profetas meaningful to us that se we tornam put tão down our own intimamente words. significativas It is para not nós about que se copying the tornam words nossas and próprias feelings and palavras. Não experiences se of trata de others, copiar as as much palavras, as os it is sentimentos e as coming experiências to know dos for outros, ourselves mas sim de in conhecer por our nós own mesmos, unique way a nossa by própria maneira, experimenting upon the ao Word colocarmos a and palavra à receiving prova witness from e the Holy recebermos Ghost. um testemunho do As the Espírito prophet Santo. Alma declared, Como declarou o quote, profeta "Do Alma, not suppose that I know of não these things of supondes que eu myself. própria saiba Behold, destas I coisas. testify unto you that I do Eis que know vos that these testifico que things whereof sei I que have estas spoken are coisas true. de que falei And são how do you verdadeiras. suppose that I E know como for supondes que eu certain? tenha certeza Behold, I de say sua unto you, they are veracidade? made known unto me by the Holy Spirit Eis of que vos God. digo que elas me foram Behold, I have mostradas fasted pelo and Santo prayed many Espírito de days, that I Deus. might know Eis que this. jejuei e orei durante muitos dias a fim And de now saber I do estas know coisas of por mim myself that they mesmo. are true. E agora sei por For the mim word of mesmo God que hath são made them verdadeiras, manifest porque o unto Senhor me Deus mas by his revelou por Holy seu Spirit. Santo Espírito. And this is E the esse é o Spirit of Espírito de revelation which is revelação in me. que está em mim. Third, an increasing understanding Em that the terceiro lugar, um atonement of entendimento Jesus crescente Christ de que a applies to us expiação de Jesus personally Cristo se and aplica a nós, individually will help pessoal us e to know him. individualmente, nos ajudará a Oftentimes, conhecê-lo. it is easier for us Muitas to vezes é simply mais speak of fácil para Christ's nós atonement pensar e in falar general da expiação terms de than Cristo to em termos recognize gerais personal do que significance in reconhecer our seu lives. significado The pessoal em nossa atonement of vida. Jesus Christ is infinite A and expiação eternal de Jesus and Cristo é infinita e all-encompassing in eterna, its breadth and e depth, universal em sua but wholly amplitude e personal profundidade, and mas individual totalmente in its pessoal effects. e individual em seus Because of his efeitos. atoning Por sacrifice, causa de seu the sacrifício Savior has expiatório, power o to Salvador cleanse, tem o poder de heal, nos and purificar, strengthen us curar one by e one. fortalecer The um de cada Savior's only vez. desire, his only O único purpose desejo from do the very Salvador, beginning, seu was único to do the will propósito of the desde o Father. início, The era will of fazer the a vontade do Father was Pai. for him A to vontade do assist in Pai bringing
era que ele ajudasse a levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, tornando-se nosso advogado para com o Pai. Por isso, ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu
E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O Filho de Deus padece, segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. Gostaria de contar uma experiência simples que ilustra a luta que às vezes temos que enfrentar para abraçar a natureza pessoal da expiação do Senhor. A convite do meu líder, li o livro de Mórmon de capa a capa e marquei todos os versículos que se referiam à expiação do Senhor. Ele também me convidou a preparar um resumo de uma página sobre o que aprendi. Eu disse a mim mesmo, uma página? Vai ser fácil. Para minha surpresa, porém, achei a tarefa extremamente difícil e falhei. Desde aquela época, percebi que falhei por ter perdido o foco e por ter sustentado suposições incorretas. Primeiro, eu esperava que o resumo fosse inspirador para todos. Mas o resumo era para mim e para mais ninguém. O objetivo era capturar meus sentimentos e minhas emoções sobre o Salvador e o que ele fez por mim, para que cada vez que eu o lesse, ele evocasse experiências espirituais maravilhosas, pungentes e pessoais. Em segundo lugar, eu esperava que o resumo fosse grandioso e elaborado, cheio de palavras e frases pomposas. Mas nunca teve a ver com pompa. O objetivo era ser uma declaração de convicção clara e simples. Porque minha alma se deleita na clareza, porque é desta maneira que o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens, pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento. Terceiro, esperei que ele fosse perfeito, um resumo que finalizaria todos os resumos, que não poderia e não deveria ser modificado, em vez de um trabalho em andamento, ao qual eu poderia acrescentar uma palavra aqui, uma frase ali, à medida que minha compreensão da expiação de Jesus Cristo amadurecesse. Na juventude, aprendi muito ao conversar com meu bispo. Durante aqueles ternos anos, aprendi a amar estas palavras de um amado hino. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim tão humilde, seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, ó, ele me amou. E assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. O profeta amoroso nos fez o convite. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. O presidente Russell M. Nelson fez a promessa de que, se continuarmos a aprender tudo o que pudermos sobre Jesus Cristo, nossa capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Nosso desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Neste domingo de Páscoa, assim como o Salvador que saiu de seu sepulcro de pedra, que despertemos de nosso sono espiritual e nos elevemos acima das nuvens da dúvida, das garras do medo, da toxicidade do orgulho e da inércia da complacência. Jesus Cristo e o Pai Celestial vivem, em nome de Jesus Cristo, e testifico do seu amor perfeito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.